Boa noite para vocês. Estou aqui novamente com o Pedro. Eu agora vou fazer mais umas perguntas para ele. Então, Pedro, no caso, como é que vai funcionar entre depressão ainda sobre casamento, quando houve aquela separação quando a pessoa... É bem difícil de acontecer, mas quando a pessoa ama muito ela, aí tem filho, aí tem milhares de coisas, aí ela, entre um ou outro, envolve separar. Só que tem um filho ou a mulher que ele gosta bastante, mas ele não consegue sair da mente dele, tipo, por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa besteira? Ela vai lá e entra em depressão. No caso, mais é a mulher. É sobre a depressão, tá perguntando aí? Isso, sobre o casamento, no caso. É sobre o casamento e as atitudes que causam, que vem ocorrer os efeitos da depressão. Sim. Não é isso? Isso. Então é o seguinte, essa pergunta é parecida com a outra anterior, hein? Uhum. Mas tudo bem. De qualquer forma, aí é o seguinte, porque a depressão, vamos falar um pouco mais amplo sobre a depressão. A depressão, ela pega as pessoas de calça curta, ou pega a pessoa a sangue frio, digamos assim, pega a sangue frio. Porque o ser humano, ele vai vivendo, convivendo com tanto problema que ele próprio causou. Ele vai acumulando a quantidade de problemas na cabeça de cada um, entendeu? Uhum. Aí vai chegando um ponto que a pessoa passa a não ter o prazer de nada, não sente nada um pelo outro, não consegue pagar suas dívidas, não consegue se alimentar adequadamente, não consegue fazer seus lazer, que todo ser humano precisa e é necessário fazer lazer para descansar um pouquinho a cabeça, entendeu? Então, tudo isso que a pessoa vai acumulando na cabeça, no convívio, a pessoa vai criando um mundo obscuro. Ele passa a ver o mundo de maneira escurecido. Então ele passa a não acreditar e não encontra uma saída para resolver os problemas que está envolvido a ele. Entendeu? E se uma vez que ele não encontra a saída, ele vai ficando mais nervoso, mais revoltado. Aí ele passa a não ter medo de nada e de nada. Tudo que ele quiser fazer, ele vai lá e faz e dane-se o mundo. E todo mundo que estiver perto dele. Sim. Então, o problema aí é, para a pessoa evitar que chegue a depressão, tem que ter um conhecimento profundo sobre as causas que ele está passando. Porque se ele encontrar a saída, a coisa vai aumentar. Vai aumentar e vai explodir, né? A bomba vai explodir entre ele e os demais da família. Não importa o tipo de problema que esteja passando, que são milhões de problemas, várias causas. Se eu for falar todas as causas aqui, torna-se até proibido falar. Vai mexer com menor de idade, né? É. Então é tudo que a gente imaginar que não é normal, é anormal, então são causas para levar à depressão. Por exemplo, você está passando fome em casa. Você não tem água, a água foi cortada, a luz foi cortada. O IPTU está 5 anos sem pagar, no caso, se a pessoa teve uma casa. Sim. De repente ele tinha um carro zero, de repente ele vai reduzindo, não pode comprar uma bicicleta velha. Está passando fome em casa com a família. Ó, amigo, essa reação na mente de um pai de família com a esposa é tão demolidor que o camarada ele se mata fácil. Ele vai chegar ao extremo de autossuicídio. Aí posso falar um pouquinho mais? Mas sobre eu, só um pouquinho só, né? Não pode falar, fica muito eu me elevei à depressão profunda total. Eu não vou explicar meu caso, que é profundo pra caramba, mas eu estou aqui em pé inteiro porque eu tive muita sorte. Por ironia do destino, eu tentei me suicidar, mas não consegui. Você vê o meu estado mental. Eu queria me suicidar da minha maneira. Programei toda a sequência, mas não consegui. Então, Zé Fininha, ponto final. Não vou explicar mais detalhes. É profundo pra caramba. Pode falar mais coisa. E quando, no caso, a mulher, no caso, nós já falou, agora quando o filho não aceita a separação do casal, mas o pai é muito... igual um gosta do outro, no caso. Só que o filho fala, não vai. Aí o pai, com a mente dele toda feita, do mundo e tal, aí vai lá
e segue a vida dele, e o filho sofre mais ainda aprofunda a depressão. A mulher nem tanto, porque ela sabe lidar, dominar mais ou menos a situação. Já o filho não entende ainda. Aí entra o mundo individual, a vida do ser humano individual. O ser humano, ele não pode depender de que alguém impere sobre ele, mandar nele. Dizer assim, filho, tu tem que fazer isso, assim, assim, assado. É vice-versa, tanto o homem como a mulher. Os pais não podem predestinar a vida deles, o que eles têm que fazer ou não. Porque aí entra o fator natureza, o instinto, aí entra a palavra chamada o instinto da vida de um ser. Vou falar de ser humano, porque se for falar de outras coisas é mais matéria. Então vou falar do ser humano, que é o bicho mais inteligente, ao mesmo tempo é o mais burro do planeta Terra. Também é uma profundidade que eu não vou explicar agora. Mas veja bem, um homem e uma mulher, antigamente os filhos era predominado pelos pais para casar com fulana de tal, tal, tal. Era forçado, o romance. Entendeu como é que é? Uhum. Mas hoje em dia, de acordo com a evolução da mente, que evoluiu pra caramba, todo mundo tem um pensamento livre, total, cada um pensa e faz o que quer em qualquer lugar do planeta. Então o que ocorre é o seguinte, isso aí não é bom para os filhos. Você não pode forçar os filhos a se envolver com um fulano de tal e ter que casar com aquela pessoa. Isso não pode. Porque o ser humano é assim, presta atenção. Um jovem, ele tem por obrigação e direito de decidir na vida o que ele vai fazer ou não fazer, ir ou voltar em qualquer lugar do planeta, fazer qualquer tipo de aventura, desde que seja positiva, claro, porque se alimentar esses pensamentos por lado negativo, vai ser demolidor, ele vai auto se destruir, não é interessante, seria uma atitude de burrice. Então tem que ter um ponto básico dele estabilizar na mente, e nós temos 9 consciências, cara, para entender esse segmento é profundo pra caramba. Às vezes nem a ciência, nem a cientista consegue definir isso aí. Mas tudo bem, vamos lá. Então, qual é o seguinte? O ser humano, ele nasce com um destino criado pelo passado. Como eu já falei antes. Então, o que ocorre? Ele tem que decidir o que vai fazer na vida. Se ele vai fazer coisas erradas e ele acha que tem que fazer, ele fez coisa na vida passada. Então, ele fez coisa errada e veio nessa vida e continua fazendo coisas erradas. Vai acontecer o quê? Ele vai aumentar o sofrimento dele, em vez de melhorar. Ele pode melhorar o sofrimento, mas é provisoriamente. Ou seja, coisa que não demorar a vida toda. Mas a causa que ele fizer de maneira errada, vai retornar na vida dele. Ele vai ter consequência de sofrimento. Então o que ocorre é o seguinte, ninguém pode mandar em ninguém, cada um tem a vida livre. Mas tem que ter o pensamento positivo. Se não sabe o que quer dizer pensamento positivo e põe em ação, pega uma orientação dos veteranos. Que todos os veteranos têm altas experiências para contar para os jovens. Sendo que os jovens, a mente não evoluiu para chegar a esse segmento. A mente juvenil de hoje em dia estão paralisadas, estão pensando num mundo mais fácil, sendo que o resultado é sempre demolidor. Tudo bem? Deu para dizer que cada um tem a vida livre, faz o que quer, ninguém pode impedir ou imperagir. Você tem que viver sob minha ordem. Isso não. Entendi. O que mais? Deixa seu... Aqui não tem fim não, cara. Não, mexeu, tem mais pergunta. Tem bastante ainda. Deixa seu gostei, se inscreve no canal e deixa o seu comentário que eu vou trazer ele e responder nos seus comentários, tá bom? Vamos pro próximo vídeo.